Olá, tudo bem? Bora continuar a nossa maratona de 360 dias. E hoje nós estamos no dia 271 da nossa maratona, acelerados para as últimas 13 semanas do ano de 2024. Aqui continuamos firmes, aprendendo cada dia mais da palavra de Deus. E hoje nós continuamos em Salmos 51. Nós vamos ler o 16. O que diz o Salmo 51, 16? Diz assim: Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios. Tu não gosta que animais sejam queimados como oferta a ti. Naquela época de antigamente, eles, para pagar os pecados, as pessoas ofertavam a sacrifício de animais, né? Eles iam lá no templo, e depende do tamanho do pecado, eles entregavam uma pomba ou um cordeiro ou um boi, depende do tamanho do pecado e supostamente o pecado daquela pessoa, o erro daquela pessoa passava para aquele animal. Nos dias de hoje, o sacrifício que Deus espera de nós é o arrependimento, arrepender e não pecar mais, que foi o que Jesus falou para a samaritana na beira do poço, né? Ele chegou e falou assim, confessou tudo a ela, ela entendeu quem era Jesus, e aí ele disse: vai e não peques mais. Então hoje o sacrifício que Deus se agrada de nós é o arrependimento genuíno, ou seja, se arrepende do erro que fez e não cometa mais. Esse é o sacrifício que Deus se agrada. Muitas pessoas acham que servir na igreja, trabalhar na igreja, servir, ou seja lá o que for, é como se fosse um sacrifício. Deus não quer que a gente faça nada obrigado. Ou você faz de bom coração, ou melhor não fazer. Claro, entre não fazer e fazer é melhor fazer, mas o que agrada a Deus é um coração verdadeiro, um coração arrependido, uma pessoa que realmente faz as coisas por amor a Deus e não somente para achando que está comprando o favor de Deus com coisas ou com serviço ou com doações. A gente não compra o favor de Deus com isso. Deus se agrada da nossa fé. Outro dia eu vi um professor falando, né, que Deus não responde necessidade, ele responde a nossa fé. Aí a gente entende que por que Deus escuta a oração de uma pessoa e da outra não? Porque muitas vezes ela pede para todas as amigas dela orar, mas ela mesma nunca acredita naquela oração, ela mesma não confia naquela oração que ela está pedindo para as pessoas, ou seja, ela acredita na oração que a amiga dela faz, mas não acredita na oração dela. E muitas vezes Deus não vai responder a oração porque está esperando que eu coloque a minha porção de fé naquilo lá. Então, tem uma parte da Bíblia que Jesus se encontra com um homem e ele diz: se você tiver fé, vai acontecer o que você quer. Aí Jesus responde para ele assim, e ele fala: mas Jesus, me ajuda na minha pouca fé. E Jesus ajuda ele na pouca fé. Ou seja, é melhor a gente ter um pouquinho de fé do que não ter nada. É melhor a gente confiar na nossa oração de fé, ter fé suficiente para mudar uma história, para mudar uma situação. Assim como diz esse versículo, né? Deus não se agrada de sacrifício de animais, ou eu fiz tal coisa errada, então agora eu vou dar uma oferta, eu vou trabalhar, eu vou fazer não sei o que para Deus, e Deus vai se agradar. Deus se agrada de um coração arrependido, de um coração que tem fé, de um coração que faz as coisas sem olhar, pensando em receber algo em troca. Porque quando eu penso em receber algo em troca ou elogio de alguém, eu já recebi do homem aquilo que supostamente eu esperava de Deus. Eu falo uma coisa com muita vergonha. Quando eu comecei na igreja, ainda não entendia nada de Jesus, mas estava lá, eu ajudava muito, né? E eu lembro que se as pessoas não falassem que estava gostoso, tipo a comida que eu fazia, eu achava: nossa, mas eu não sei o quê. Então eu me agradava ouvir as pessoas falando que estava gostoso. Falei: então significa que eu fiz bem. Hoje eu olho para isso com vergonha, que antigamente eu buscava o reconhecimento das pessoas. Hoje eu olho e falo assim: ai Deus, que vergonha. Se as pessoas gostarem do que eu fiz ou não vai mudar nada em mim. O que para mim, o que importa é que Deus esteja se agradando daquilo que eu estou fazendo. Então hoje eu não faço mais as coisas buscando a aprovação das pessoas, mas eu faço as coisas buscando que primeiro que Deus esteja agradando. Tô limpando alguma coisa? Não tô limpando para quem tá me pagando para eu limpar. Eu tô limpando para que Deus olhe e fale: uau, filha, você fez um excelente trabalho. E é para isso. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. Independente do que eu for fazer, seja comer, seja beber, seja dormir, seja qual for que eu seja tudo para a glória de Deus. E quando eu tô fazendo
para a glória de Deus, independente do que eu estiver fazendo, Deus está se agradando e é isso que importa. Esse é o sacrifício que Deus realmente se agrada, que chega a Ele com um sabor, com um cheiro suave às suas narinas, aos seus ouvidos, aquilo que a gente faz de bom grado, amém? Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!